Boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Tudo pronto quanto tempo, Ana Maria? Tudo bem? Viu? Tá me escutando bem? Tá? Boa noite aí pra todo mundo. Muita gente já entrou. O que a gente vai ensinar hoje? Fazer bolo? Você, porque eu não sei. O que a gente vai falar? A gente vai responder, a gente vai conversar. O que você prefere, Mar? Obrigado do convite aí. Primeiro, obrigado do convite. Tá, tô brincando, tô te enchendo a cabeça só. Obrigado do convite de ter feito aí pra gente poder dividir conhecimento, né? Parabenizar você aí por toda a iniciativa de ajudar outros pacientes, de mostrar o seu dia a dia, mostrar às vezes até a intimidade, né? Coisa interna que você passa, que você acaba, às vezes, que não precisava dividir ou mostrar, você mostra ali, sem máscara nenhuma, né? Então sempre, isso eu acho que é uma coisa de se orgulhar. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil o seu tratamento que você passou até aqui, não tem sido, né, no dia a dia, mas eu acho que você é uma superação. Então, acho que a gente poder dividir isso com outras pessoas que estão na dúvida ou que não têm a fissura, mas que precisam da cirurgia ortognática, Sim. o que a gente puder conversar, pode me perguntar, ou eu que vou fazer as perguntas. A galera vai mandando aí, já podem mandar, gente, as perguntas. Quem vai responder é o Zé, porque eu tô só como Ah, é assim, paciente. eu que vou falar para todo mundo? Eu Deixa eu ver. falo. Na hora que você quer começar, já tem bastante gente, hein? Hoje tá, em Bauru tá meio chove, não chove, né? Tá o tempo inteiro assim. Ó, tem uma pessoa que falou que perdeu muito peso. Eu espero que não acontecesse comigo, porque senão eu desapareço, né? Qual que é o esperado a médio e longo prazo da cirurgia? Do que de perca de peso? Não, de modo geral. Do tempo, mano? Foi o Flávio que mandou a pergunta. Eu não vi. Ele já fez a ortognática e ele perguntou qual é o esperado a médio e longo prazo. Vou esperar do quê? Do resultado? Eu não entendi a pergunta. Também não entendi, eu acho que foi de modo geral, sabe? Eu acho que da funcionalidade, se tem a recidiva, alguma coisa assim, sabe? Ele também é dentista, então. O- Se eu fico preocupado. Cadê a pergunta do Flávio? Deixa eu ver aqui. Ixi, Um já abraço, perdi. Flávio. Já sumiu, né? Vamos voltar aqui. Flávio, você quer saber em relação a quê? A respiração, a mordida, a estética? Minha mãe perguntou se você também fica nervoso, como os pacientes ficam. Acaba que fica ansioso sempre, né? Acho que o frio da barriga nunca passa, assim, por mais que esteja acostumado a fazer. Eu fui atrás de cirurgia ortognática e tratamento de paciente com fissura desde a metade da minha graduação, assim, acho que desde 98, que eu fiz estágio no Centrinho a primeira vez, na época na dentística, e a cirurgia em si eu comecei a acompanhar mais no final da graduação, assim, no final da metade do último ano, assim, do quarto ano da graduação. E eu até hoje eu brinco assim que toda cirurgia que faz, porque não tem jeito, né? Cada um é uma expectativa, cada paciente é diferente, é um jeito de lidar. Tem paciente que gosta de que a gente esteja mais perto para acompanhar. Tem paciente que não liga muito, que se você não perguntar como que tá, não fala. Mas o frio na barriga, assim, a ansiedade sempre acontece. Desde que fala, ó, vai marcar, fica. Desde que a gente falou a primeira vez da sua, ó, vamos fazer a cirurgia,
vão marcar o que a gente tinha planejado, né, para poder, de certa forma, executar, né, porque conversa, avalia, vê e uma hora tem que falar assim, ó, quando chegar nessa hora, todo tratamento eu acho que tem que ter meta, né, para dar certo. Eu trabalho muito dessa Planejamento, forma, né? de poder falar assim, ó, quando chegar a gente vai moldar daqui, sei lá, 3 meses mais ou menos, molda para cirurgia ortognática para ver se está pronto. Tá pronto. Daí é procurar uma data com a família. Porque a cirurgia ortognática em si é diferente de, às vezes, uma cirurgia menor, como extrair um dente no consultório, né? Porque o paciente tem que se preparar para a dieta, a família tem que estar disposta ali a estar te ajudando a cuidar, você tem que ter esse tempo, por exemplo, no meio da residência, ou se você está trabalhando, paciente que já tem filho, então toda uma programação aí que a gente pede para pelo menos nos primeiros 20 dias que a dieta é líquida, né, o paciente ter esse tempo maior de cuidado com ele mesmo, porque é muito importante esses primeiros dias e o paciente precisa se cuidar. Então, porque a cirurgia é grande, ela é extensa e o corpo gasta mais energia. Então, a gente tem que cuidar do paciente estar se alimentando melhor depois, entendeu? Então, isso é muito importante. Acho que o tempo da cirurgia em si, do planejamento, do início do aparelho, extrair dente do siso quando precisa, normalmente, em média, a gente, aqui no consultório, de uns 2 anos, vamos falar assim, dois É um anos e pouco, processo, assim, né? alguma coisa a mais. Às vezes, no paciente com a fissura muda, se no meio desse tratamento vai envolver fazer o enxerto, como que vai ser, ou se tem um dente para tracionar ali, às vezes na área da fissura, né, que às vezes pode acontecer do canino ficar atrasado, Sim. isso pode acontecer de estender um pouco mais por outras situações. Mas vamos falar assim, o paciente que já fez o enxerto, já está, não tem que extrair nenhum dente no meio do processo, porque a extração de dente também demora a fechar espaço, né? Quando tem que planejar, por exemplo, no paciente com fissura é comum ele nascer sem o lateral na área da fissura, uma fissura completa, mais ou menos. Então, se, por exemplo, tem indicação para corrigir o desvio da linha média, extrair o lateral do outro lado, que é o dente ali da frente, que é o que normalmente o paciente com fissura não tem, Sim. às vezes esse tempo de uso de aparelho para fechar o espaço, para controle da ancoragem, demora um pouco mais. Daí isso pode mudar. Mas assim, paciente com fissura é bem parecido as indicações, mas tem algumas variáveis que são específicas do paciente que nasce com a fissura. Sim. Mas vamos falar assim, entre 2, 3 anos do começo ao fim da ortodontia corretiva até a fase de contenção do aparelho. O Flávio perguntou se existe chance de recidiva. Toda cirurgia tem chance de recidiva, né? Tudo que a gente faz que depende de outras coisas, assim, de outras variáveis, como cicatrização, tudo, eu falo. Desde a instalação do implante até uma extração dentária, da cicatrização ocorrer bem e de acontecer algum percalço no meio desse caminho. Na ortognática, a gente tem muito planejado isso, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente não tem controle. É a questão de parafunção do paciente no pós-operatório, com caso de apertamento ou de bruxismo, alguma coisa desse tipo. Por isso que é muito importante a avaliação pré-operatória antes de indicar e principalmente quanto maior o movimento, maior a chance de recidiva. Porque, vamos falar assim, dependendo um movimento que o paciente vai ter, mostra muita gengiva no sorriso, por exemplo, e vai subir a parte óssea, a gente vai aumentar o contato ósseo. Então, a estabilidade da maxila ou da mandíbula vai ser maior. Sim. Se for o contrário, um movimento muito grande de avanço, seja da maxila ou da mandíbula, vamos falar assim para ter algum número mais que 10, 12 milímetros, essa instabilidade ou chance de recidiva começa a aumentar. Por isso que daí no pós-operatório tem que ter um cuidado maior, tanto com o uso dos elásticos, com o travamento da mordida é muito importante, por isso que a gente avalia tanto o modelo antes, no sentido de ver se está bem travadinha a mordida, porque quanto mais travado, mais finalizado ela tiver no pré-operatório, melhor ela vai terminar a cirurgia e vai ter mais estabilidade para o paciente. Então isso também, algum toque prematuro que tenha, não pode ficar logo depois da cirurgia, tem que remover isso para não causar instabilidade ou mobilidade, que isso atrapalha muito a cicatrização, que é o osso ficar mais firme para o paciente, quando passa os primeiros 40 dias, poder voltar a mastigar, que é uma data bem esperada, né, de todo mundo que faz, porque a cirurgia em geral, nos pacientes, ela não costuma ser dolorida no pós-operatório. Mas pensa na linha assim da gente pensar do início ao fim. Você vai fazer uma cirurgia que vai melhorar a função e também em busca de estética, né?
Mas no primeiro ou segundo dia da cirurgia você se olha no espelho e o máximo que você vai ver é o dente no lugar, ou encontrando os dentes se o paciente não tinha isso, mas o perfil, a estética do paciente ainda não vai estar alcançada, né? Então, você imagina, você vai fazer um procedimento, você vai buscar o melhor, mas você vai estar nos primeiros dias sem ver isso daí, né? Então você acaba que compra uma promessa, acredita no resultado e espera desinchar para poder ver. É Sim. difícil isso, se for pensar, né? É uma confiança muito grande, né, no que vai acontecer. É, Tem idade que, certa pra fazer a cirurgia? idade certa tem, né? Como eu falei, assim, no paciente com fissura, a gente planeja, normalmente no paciente com fissura, a gente acompanha a época de indicar o enxerto, normalmente tem que fazer a expansão da maxila, que é aumentar a largura da parte superior para poder fazer o enxerto com a maxila, com a parte de cima já na posição correta, né, buscando sempre o quê? Que ele vai fazer a expansão para quando ele terminar de crescer ter um corredor bucal, um sorriso adequado, mesmo que o anteroposterior ainda não esteja certo. Daí faz a cirurgia de enxerto para depois pensar na ortognática. Então, quase sempre a gente espera o término do crescimento para poder indicar a realização da cirurgia. Quais casos que podem mudar um pouco isso daí? Que não acontece muito nos pacientes com fissura, que é a parte de baixo, a mandíbula, o queixo, a parte inferior, ser menor, quando a gente sabe que ela não cresce e não vai crescer, não adianta você esperar o final do crescimento, porque ela já não vai ter um crescimento ali. Mas como todo mundo gosta de um número, vamos falar assim que no homem ali perto dos 17, 18 e na mulher uns 3 anos depois da primeira menstruação. Para ter um número assim, mas acaba sempre acontecendo um pouco mais por conta da espera das trocas dentárias, o preparo do aparelho e principalmente a extração dos terceiros molares inferiores quando vai ser indicado mexer na mandíbula. É bem importante fazer a extração antes para depois fazer a ortognática. Então, às vezes, esses procedimentos somados acabam acontecendo sempre depois de 16, 17 anos, mais ou menos. Deixa eu ver. Hum, Uma pergunta aqui, todo mundo que tem fissura precisa fazer a cirurgia ortognática. Eu acho que não é um compromisso assim de todo paciente ter que ter a indicação, né? Porque nem todo paciente vai ter um crescimento alterado por conta de ter a fissura presente na parte superior. E lembrando que a fissura, né, muitas vezes, às vezes a mesma classificação da fissura, por exemplo, uma fissura unilateral transforame, ela pode ter uma diferença no resultado do crescimento do nariz, do lábio e da maxila. Uma fissura transforame bilateral, que são as fissuras dos dois lados, né? Ela já tem uma agressão maior na limitação do crescimento. Então, cada fissura tem a sua característica maior de resultado e indicação. Mas a gente não pode pôr como uma regra que todo paciente que tem a fissura vai precisar da ortognática. Diferente de toda fissura completa, tem indicação de fazer o enxerto, né? É assim como a cirurgia do nariz também, não é uma obrigação de todo paciente ter que fazer. Depende das cirurgias primárias, do resultado. Se o paciente gosta de como ele se vê no espelho depois da cirurgia ortognática ou do enxerto, como que vai estar. Às vezes a diferença é pequena, o paciente não se incomoda, não precisa fazer a cirurgia. Então vai muito dessa avaliação fase por fase, vamos falar assim. A gente sempre pontua quando recebe uma criança que vai começar a tratar, porque os pais gostam de se programar e saber, né? Tudo que é sim. programado, mas a gente costuma traçar um plano do começo ao fim e ir avaliando por fase, até para ser menor essa expectativa e a expectativa do resultado, né? Porque se a gente for pensar no paciente, ele precisa fazer 5 cirurgias, se eu falar isso de uma vez, se acabou de passar por uma, já tem que pensar em outra, né? É difícil, né? Só quem faz a cirurgia, quem passa por alguma cirurgia sabe que é difícil falar assim, ó, você vai fazer a cirurgia agora em janeiro, depois em junho, depois em dezembro, assim, o paciente fala, vou ficar o ano inteiro operando e cicatrizando e se recuperando, né? Não é. Então tem que pontuar o paciente, a família, por isso que eu falei, é uma combinação de tudo casar para poder realizar. Então a gente costuma avaliar por fase, assim, a primeira fase quando começa a trocar os dentes, quando vai indicar o enxerto, o início da ortodontia preventiva, termina a troca dos dentes, o início da ortocorretiva, avalia crescimento ou não para indicar a cirurgia ortognática e depois se vai fazer a ortognática, daí todo o preparo que vai envolver a realização da cirurgia
a indicação até a realização da cirurgia, né? Quanto tempo Porque eu acho, dura uma cirurgia? O zero é muito parâmetro para tempo de cirurgia. mas acho que vamos falar assim, em média, uma axila e mandíbula, umas 3 horas. Mas isso para o paciente, né? Esse tempo é maior para quem está de fora, né? Para os pais ali que esperam. Para o paciente ele dorme, né? Com anestesia geral ele não vê esse tempo acontecer. Ele pisca o olho e já acorda com a cirurgia pronta. Então tem essa diferença para o paciente, né? A ansiedade é antes, na hora ali o paciente já normalmente toma um pré-anestésico, um remédio para entrar mais assim, relaxado e tranquilo no centro cirúrgico. Acaba que às vezes não lembra desse período ali de entrar e acordar da cirurgia, ele vai lembrar quando chega no quarto, e lembra dos pais deixarem ele no centro cirúrgico, acompanharem o paciente e depois o período que ele já acorda praticamente no quarto ali. Então tem um período às vezes da cirurgia que o paciente acaba não lembrando. Deixa eu ver. Tem que estar perto de tirar o aparelho para fazer ortognática? Não precisa estar perto, porque normalmente se o paciente está planejado a cirurgia, a mordida já está pronta, não vai ter nenhuma movimentação para fazer depois, pelo menos uns 5, 6 meses o paciente fica com o aparelho como contenção depois da cirurgia acontecer. Então nunca faz a cirurgia e já remove. Porque o aparelho ele segura o dente numa posição que às vezes não é a que estava antes de iniciar o aparelho, a movimentação. Então é importante essa manutenção do aparelho como contenção, porque os dentes estão num lugar que o aparelho levou, de certa forma, a força, né, ali por mecânica, e se a gente levou o dente para o lugar e já tira o aparelho sem ter nenhuma contenção, a chance do aparelho voltar, do movimento no dente voltar a ter uma recidiva da movimentação é muito grande. Então, pelo menos uns 5, 6 meses o paciente fica com o aparelho depois da cirurgia. Ele vai estar com a mordida certa, já vai ter desinchado, mas tem que esperar esse tempinho para não ter a recidiva. E quando remove o aparelho também, o uso da contenção, né? Isso tudo o ortodontista que passa, né? Que é quem prepara os pacientes e quem vai dar todas essas orientações, mas é assim que mais ou menos funciona a rotina, porque a gente acaba dividindo opiniões, né, com o paciente, tudo isso é planejado, porque a cirurgia ortognática, como depende muito do paciente, do ortodontista e do cirurgião, esse início, antes de pôr o aparelho, seria ideal que a gente sentasse todo mundo junto ou separado. Eu avalio a documentação, eu falo com o ortodontista, a gente entra no consenso do que vai ser, do que eu preciso que mexa antes, que movimente o dente antes, para depois da cirurgia isso acontecer. E daí entrou num consenso, para todo mundo estar falando a mesma língua, daí passar isso para a família ou para o paciente. Daí ele, ó, entendi, é isso que eu quero, essas mudanças que eu quero fazer. Porque sempre a conversa começa assim, né? Para o paciente, o que você não gosta? Daí normalmente o paciente já sabe, eu durmo com a boca aberta, eu respiro mal, eu não consigo morder um lanche e comer corretamente, eu não consigo morder uma fruta e cortar, eu falo errado, e às vezes eu faço fono, às vezes o paciente com fissura desde muito novo, e tem algumas palavras que eu não falo porque eu não tenho um posicionamento correto da língua por conta da mordida ou da parte óssea ter se desenvolvido de forma alterada, né? Então, todo paciente já sabe, por mais que o paciente às vezes você fala assim, mas sua mordida não é certa. Quando eu falo isso para você, que tem a mordida errada, ela não é certa de um ponto de vista técnico. Mas para você, a sua mordida certa é a que você tem hoje, porque foi assim que você comeu até hoje, mastigou e conversou e fez tudo que você fez até hoje. Você não deixou de fazer nada por conta de ter a mordida assim, teoricamente errada, né? Mas você sabe que que tem algumas coisas. Se eu falar para você, ó, faz isso, você não consegue fazer por conta da posição da sua mordida hoje, né? Do crescimento errado da parte óssea. Né? Então, fala a mordida errada. A mordida errada é para quem está vendo, né? Para você, a sua mordida hoje é certa, que você come assim. É o que tem para hoje, né? Perguntaram se é normal o lábio perder a sensibilidade. O lábio nem tanto, assim, a parte superior, isso eu costumo voltar logo. Né? Essa questão da falta de sensibilidade logo depois da cirurgia, acontece muito por conta do hematoma, né? Do hematoma não, do edema, do inchaço que fica da cirurgia. Ele acaba comprimindo um pouco a passagem da condução. Desculpa. Ele acaba
atrapalhando a condução nervosa ali, isso prejudica um pouco a condução e o paciente fica adormecido. Voltando, desinchando no pós-operatório, isso começa a melhorar e a voltar um formigamento, como se fosse voltar de uma anestesia local, até voltar ao normal. Normalmente acontece mais na parte inferior, do lábio inferior, no superior não é tão comum, mas também pode acontecer, dependendo do movimento que foi feito, como que foi realizado, e costuma voltar isso nos primeiros meses ali de pós-operatório. Né? O que eu acho que é mais chato de voltar é quando demora muito, né? Às vezes já faltou um pedacinho, uma faixa ali que não voltou, já passou mais de 1 ano, 2 anos da cirurgia, daí a chance é bem menor dessa sensibilidade voltar para o paciente. Perguntaram como e a ortognática consegue mexer no nariz, consegue mudar o nariz. A cirurgia ortognática muda a base que o nariz está inserido na face, né? Ela não muda o nariz de forma estética por fora. É claro que tem paciente que, se você olhar o antes e o depois, muda o ângulo do nariz com o lábio. Então isso acaba com a parte de baixo do nariz vem para frente, né? Ela vem para frente e isso acaba mudando esse ângulo e dá a sensação que o nariz arrebitou, que o nariz levantou. Mas, por exemplo, a parte óssea do nariz, quando ela é desviada, isso não consegue mudar na cirurgia. Isso tem que esperar um outro procedimento, depois de mais ou menos uns 6 meses da ortognática, para poder pensar na cirurgia do nariz, se ela envolver parte do tecido duro aqui da base do nariz, do osso nasal. Mas às vezes dá a impressão que mexeu mesmo no nariz, sabe? Que a mudança acontece, mas dependendo, quanto mais para trás for a parte de cima e mais para frente ela vem, mais mudança de alteração anatômica e estética tem no nariz. Mas não é a indicação da cirurgia, ela não vai mudar. Se o paciente precisa fazer a rinoceptoplastia do nariz, por indicação de mudar tecido ósseo e tal, isso acaba acontecendo depois em um segundo tempo após a ortognática. Eu acho que outra pergunta que é bem parecida é se a ortognática é a última cirurgia do paciente com fissura. Depende também, né? Então, eu acho que se for pensar na sequência do que pode acontecer, a última cirurgia seria a cirurgia do nariz, que é o que vai ser avaliado quando a cirurgia ortognática desinchou, removeu o aparelho, é hora de conversar com o cirurgião plástico para definir isso daí. Mas eu falo de verdade, assim, o paciente, quando ele já não gosta do nariz antes, é difícil depois da cirurgia ele passar a gostar, assim, tem uma mudança muito pouca para poder ver. O paciente de hoje mesmo, ele falou assim, ele acordou já perguntando, vou ter que fazer o nariz? Eu falei, espera um pouquinho. Eu acho que ficou tão certinho no nariz dele, que talvez não precise, entendeu? Então não é, você imagina, acordou da cirurgia no quarto, ele estava perguntando se vai ter que fazer o nariz. Daí eu falei, não, vamos passar por essa primeiro para pensar em outra. Eu acho que não vai precisar, mas tá bom. Tem mais alguma? Perguntaram sobre mentoplastia. A mentoplastia é uma indicação também um refinamento do perfil do paciente, né, que faz mexendo na pontinha do queixo, no osso, na pontinha do queixo, na mandíbula, para poder, às vezes, aumentar essa dobra entre o lábio inferior e a ponta do queixo. Ou, às vezes, evidenciar mais o contorno do rosto, ou, às vezes, tirar quando essa parte é em excesso, né, para remover. Então, depende do paciente, do perfil do paciente, para poder planejar. Às vezes, isso está indicado por questões apenas estética, porque o mento não entra na parte de resolver a função, né? A maxila e a mandíbula que vai fazer os dentes se encontrar. Então, o paciente que tem indicação da mordida errada, somente a mentoplastia não vai corrigir a mordida. Então, ela vem em conjunto com a cirurgia da maxila e da mandíbula, ou somente da mandíbula e do mento, ou maxila e mento também pode acontecer. Vai dar avaliação de perfil, porque muitas vezes o paciente não consegue ter essa visão olhando de frente no espelho. O mento quase sempre ele é decidido pela altura do terço inferior da face, que também pode agir na diminuição do terço inferior, porque, por exemplo, a gente pode mexer na parte de cima, subir ela um pouco mais quando o paciente mostra muita gengiva no sorriso. Ou se a parte de cima já está correta no sorriso, a altura já está adequada e essa parte do terço inferior tem que diminuir, a redução do mento em altura é uma opção para deixar mais parecido o terço inferior com o terço médio da face. Então também às vezes o mento é indicado por conta disso. E quando a gente avalia o paciente, né, porque o que eu gosto de fazer?
fazer as fotos do paciente sorrindo, de frente, de lado direito, lado esquerdo, e mostrar isso para o paciente, porque ele sempre se vê de frente no espelho, é assim que a gente escova o dente, é assim que a gente lava o rosto, é assim que a gente se vê na maioria das vezes. Ninguém fica tirando foto e olhando para comparar. Então isso às vezes eu preciso fazer aqui no consultório, de tirar essa foto, mostrar para o paciente, até para poder mostrar, ó, a parte de cima tem que criar uma diferença na mordida, ela precisa vir para frente uns 10 milímetros para poder acertar o ângulo do nariz com o lábio, melhorar o vermelhão do lábio superior, para ter esse resultado. E daí, se eu preciso mexer nessa questão do terço, a gente tem que fazer as medidas, né, tirar as medidas do paciente, e daí planejar isso de Sim. fazer com o paciente. Porque às vezes, se a mudança é pequena, às vezes não vale nem a pena mexer se não é uma queixa do paciente, ou se precisa alterar, combinar isso com o paciente para fazer. Porque nunca na cirurgia, assim, tudo que vai fazer tem que ser combinado, né? É claro que às vezes alguma emergência que possa acontecer, eu tenho que fazer sem, não vou te acordar da anestesia geral para poder perguntar, né? Então, mas toda cirurgia ortognática a gente consegue planejar ela antes, por isso que a gente faz hoje o planejamento virtual, né, de forma computadorizada, isso daí para ter essa simulação, para poder mostrar para o paciente uma simulação do que vai acontecer, para fazer os guias de forma impressa com impressora 3D, para tentar o quê? Sempre minimizar o que pode acontecer de errado, né, Sim. e obter o máximo de resultado. Porque assim, por muito tempo a ortognática existe no Brasil, tem mais de 40 anos já. Né, isso já começou faz muito tempo e até ela começou no Brasil quase que no centrinho, assim, de forma, vamos falar assim, em larga escala, né? Porque tinha muito paciente com fissura que nessa época não tinha como resolver a mordida. E é daí que começou essa história aqui com o tio Gastão no centrinho. Então, a cirurgia passou a ser realizada e no começo era muito difícil, né, realizar, porque o paciente tinha que ficar com a boca amarrada, não existia placa e parafuso, tudo era feito de forma manual e no laboratório, e foi assim por muito tempo. Se a gente for pensar, começou a ter placa e parafuso assim, acessível para a gente, isso em 95, 94 mais ou menos, então não tem tanto tempo assim que a cirurgia ortognática mudou. E ter placa e parafuso mudou muito, porque o paciente não precisava mais ficar bloqueado, o pós-operatório é mais tranquilo. Imagina fazer a cirurgia e não poder abrir a boca ali nos primeiros 30, 40 dias. É bem difícil, né? Não sei se todo paciente toparia fazer hoje se tivesse que ficar com a boca amarrada. Então, usar placa e parafuso de titânio possibilitou o paciente se alimentar, mesmo que de forma líquida, mas ele abre a boca, ele consegue falar. O pós-operatório é mais rápido, né? Porque você ficar 30 dias com a boca amarrada, quando abria o bloqueio, o Ah, paciente não. tinha muita dificuldade de limitação de abertura para poder escovar a língua. Tem uma série de problemas assim, que eram causados por conta da cirurgia. Então, acho que quem fazia ortognática no começo teve muito mais coragem do que hoje até. Hoje acaba sendo, vamos falar assim, mais tranquilo. A anestesia geral é bem segura hoje também, né, para o paciente. O controle da dor é muito melhor hoje também. Então, muita coisa está melhor. E o planejamento virtual também veio para poder agregar. No começo, aquele que eu Sim. te mostrei lá do vídeo da simulação, eu não gostava de mostrar para o paciente. Eu achava que o paciente não ia gostar de ver assim, falava de ver a caveira dele mexendo ali, porque não é o seu rosto ali, né? A sua imagem é a cópia do seu crânio que está ali movimentando, né? Mas eu acho que é legal de ver. O paciente hoje entende, a gente consegue explicar, mostrar, ele vê o que vai acontecer, a mudança do plano oclusal, é mais ou menos como vai ficar o perfil depois. Isso acabou que melhorou muito para o paciente. Mas por um tempão eu fiz e não mostrava. Eu não mostrava. Perguntaram se faz maxila e mandíbula em todos os casos. Não, normalmente a avaliação é individual. Quase que 100% dos pacientes no, dos pacientes que têm a fissura, a indicação do avanço da maxila acaba sendo indicado assim, de fazer. Mas a mandíbula é se o movimento da parte de cima vai ser muito grande, a gente às vezes divide o erro, vamos falar assim, do movimento, diminuindo um pouco a mandíbula, às vezes mudando o plano oclusal, que é uma inclinação dos dentes para poder ter um sorriso melhor no pós-operatório, ou às vezes até mudando o plano oclusal para a parte do queixo e um pouquinho mais para trás. Quando na leitura do rosto, o queixo, às vezes, a mandíbula é muito forte, então a gente usa isso para poder planejar. É de caso a caso, nem todos têm que fazer maxila e mandíbula junto, alguns fazem só o avanço da maxila também. Perguntaram sobre o tempo de repouso.
O paciente volta, ele tem alta normalmente no primeiro dia do pós-operatório, então fica um dia internado, né? Por exemplo, opera hoje e amanhã a gente já orienta e poderia ir para casa já, para se cuidar em casa. Porque não é como é uma cirurgia eletiva, que a gente consegue marcar uma data, não precisa, a ortognática não tem a obrigação de ser hoje, não precisa, ó, você nunca vê um paciente hoje e fala, ó, sua cirurgia tem que sair amanhã, senão você vai ter problema. A gente consegue programar essa data, programar com a família, né, com o acompanhante que vai cuidar do marido ou da esposa ali para poder estar junto, né, às vezes marcar nas férias do serviço, se programar dessa forma. Então, porque eu sempre peço para que o paciente nos primeiros 15, 20 dias tenha essa parte de repouso, consiga fazer o repouso nessa parte, né, nesse período, para poder se cuidar bem, por causa do que eu falei no comecinho. É uma cirurgia, de certa forma, extensa e o corpo gasta energia para manter ela, para cicatrizar. Então, está se cuidando. E como a dieta fica líquida no começo, as, as alimentações têm que ser em um período menor de tempo. Então, acaba que o paciente vai comer ou vai beber alguma coisa a cada 2 horas, ele tem que comer, às vezes tirar a borrachinha, se alimentar, escovar o dente, depois fazer exercício de fisioterapia de abrir e fechar a boca, um pouco de exercício de mímica para mexer a parte do lábio do tecido mole, coloca a borrachinha de novo, no começo a borrachinha é mais difícil de colocar para quem não está acostumado, depois o paciente aprende e acaba fazendo sem ver, mas no começo isso toma um tempo, então acho que se o paciente não precisa falar no trabalho, trabalho em casa, no computador, ele consegue voltar logo, mas se puder ficar esses primeiros 2, 3 semanas em repouso, se cuidando mais, eu acho que é mais importante. Deixa ser cuidado um tempo, né? É uma fase de mudança na vida que eu acho que é importante se o paciente consegue ter esse tempo. Não é todo mundo que pode, né? Mas a orientação que a gente passa é essa sempre. Pare um tempo da vida para se cuidar, né? Ó, perguntaram se precisa extrair os dentes do siso antes da cirurgia. Nem O sempre, Zé adora tirar o dente do siso. mas quando vai fazer a mandíbula, quando vai ter a cirurgia na parte inferior, parou de aparecer para mim as perguntas. Quando vai fazer a parte inferior, eu indico de fazer a extração dos terceiros molares pelo menos 6 meses antes. Então é indicado. Porque indica de fazer a extração, porque no lugar que estão os dentes do siso, os terceiros molares inferiores, é o lugar que a gente vai fazer a fixação desse osso da parte inferior. Então isso pode atrapalhar no momento da cirurgia não ter feito isso antes, porque fica um espaço vazio, e dependendo do estágio que está o terceiro molar, esse espaço, o dente pode ser grande, ele pode estar no começo da formação e não ser tão grande, mas se ele já está um dente com 3/4 da raiz formada, ele já é um dente que tem um volume grande. E o terceiro molar, depende, a forma dele, a anatomia desse dente, ela varia muito, né, de paciente para paciente. Então ele pode ser um dente, às vezes, nem tão grande, mas ele pode, às vezes, ser um dente enorme ali. Se deixar ele formar, ele pode atrapalhar na osteotomia da parte inferior. Perguntaram, esse ferrinho da ortognática que fica por dentro e só dá pra ver em raio-x, some? E é Não as some. placas de parafuso. Não some. É um segredo do paciente que faz ortognática, é carregar essa placa e parafuso. Ela pode ser removida, né, mas é uma cirurgia do mesmo jeito que é para colocar, é para remover depois. Então a indicação, ela é feita de um material de titânio, e ela é feita sendo com material compatível para ficar dentro do corpo do paciente para o resto da vida, não precisa remover. A gente só remove se dá alguma complicação, se ela fica exposta, se acontece alguma secreção ali no local, mas é muito raro precisar remover. Não apita assim quando o paciente entra no banco, quando passa no raio-x do aeroporto, não dá para saber, assim, não é uma coisa que vai te incomodar, mas ela acaba ficando para sempre ali. Mas você não consegue ver a placa, você não consegue nem muitas vezes sentir, você tem que apertar muito aquele lugar que colocou para poder saber. Então ela é feita para ficar dentro do corpo mesmo. Em paciente em crescimento, né, quando usa placa parafuso em paciente muito jovem, que está em crescimento, às vezes a indicação é de remover, porque isso pode atrapalhar o crescimento. Mas não é o caso da cirurgia ortognática, né? Falando de paciente que às vezes fratura
um osso do braço, alguma coisa assim, daí ele tem indicação de remover para não atrapalhar o crescimento. Ou até usar, tem placa de parafuso que são reabsorvíveis, que são indicados para pacientes que estão em crescimento. Mas isso é indicado mais na parte de trauma. Na cirurgia ortognática a gente costuma usar a placa de parafuso de titânio mesmo, né? Ela é um pouquinho diferente do titânio do implante, né? A qualidade do material, mas ela é feita para ficar lá para sempre. Quais são os exames realizados no pré-operatório? Os exames que o paciente precisa fazer no pré-operatório, por exemplo, o paciente está pronto, a gente precisa fazer uma moldagem ou escaneamento dos dentes de cima e de baixo, né? Isso é importante para poder planejar. Fazer uma tomografia da face total, que pegue todo o tecido mole do rosto, assim como os dentes, a parte óssea dos dentes, de cima e de baixo, né? Que tenha todo esse contorno para poder fazer a simulação. Então a tomografia é bem específica para a cirurgia ortognática. A posição de fazer a tomografia também, ela tem algumas particularidades, que é o paciente manter a mordida habitual dele, sem forçar a mordida para mudar do lugar, sem forçar para fechar o lábio, e não colocar a mentoneira, que tem lugares que fazem a tomografia com uma mentoneira aqui que sai no exame, daí isso atrapalha toda a simulação do perfil. Então o lugar que faz a tomografia para a cirurgia ortognática tem que ser um lugar que já esteja assim, preparado para poder fazer, tá? E daí as fotos, né, que a gente faz antes, as medidas, que é com o paciente, e normalmente quando chega para marcar a cirurgia, o paciente já sabe o que vai fazer, porque não chega para operar. A gente acompanha o procedimento, o tratamento desde o início do aparelho praticamente até a realização da cirurgia, assim que seria o mais indicado. Então quando chega assim, ó, Maria Cecília, vamos marcar a cirurgia, você está pronta? Ela já meio que sabe tudo, tem dúvidas, tem coisa que a gente vai falar depois, que são os cuidados pós-operatórios, né, que isso a gente deixa para falar depois, quando o paciente não pergunta, porque senão é muita informação de uma vez. Mas de exame seria isso, a moldagem ou escaneamento, a tomografia, tirar as medidas e fazer as fotos do antes para comparar com o depois, o paciente ver a mudança dele. Não é que a gente gosta de tirar foto, a foto ajuda na simulação, no planejamento, no estudo do caso, né, para medir, para ver uma referência que mudou. Depois de um tempo que você fez ortognática, você acaba esquecendo o rosto como que era, né? Você às vezes não quer lembrar. Eu consigo saber o que mudou comparando antes e depois para bater se o planejamento deu certo como a gente planejou e como era esperado. Eu não estou vendo as perguntas mais aqui, não está saindo para mim. Pra mim aparece que tem nova, mas eu não consigo abrir. Eu acho que isso é muito louco, né? O paciente não lembra mais como ele era antes da cirurgia, depois de um tempo, assim. Esquece, né? É. Por mais que opere em uma idade adulta e você tenha memória de tudo que você passou, você depois que tem um resultado, você não lembra mais de como que era, né? Isso é difícil mudar. Assim, você lembra como que você era, você vai ter as fotos guardadas, né? Mas assim, você acaba esquecendo. Se a gente não tem o antes e depois para mostrar, não dá para saber. Mas você já tá bem tranquilo, né, mano? Tô de boa. Mas eu acho que tem a ver com isso que eu falei, né? Da gente ter feito muita conversa antes, né? E os exames que eu falei são os exames que eu peço ali para realizar a cirurgia. Daí, fora isso, o paciente, quando vai marcar a data, vamos por assim, uma semana antes, faz os exames pré-operatórios, né? Para ver se está tudo bem de saúde, às vezes, dependendo da idade, um exame do coração, para ver se está tudo em ordem também na saúde do coração. Normalmente, exame de coagulação, né? Exame de sangue, que o paciente faz no pré-operatório, normalmente uma semana antes, porque é o tempo que pode dar alguma alteração se o paciente faz uso de alguma medicação ou não. Então, alguns remédios o paciente não pode tomar na véspera, remédios, na maioria das vezes, que podem atrapalhar a coagulação sanguínea, como o AS, por exemplo. Então, tem alguns remédios que a gente orienta a não tomar no pré-operatório. Se tem uma dor, pode tomar uma dipirona, tem uma dor de cabeça ou Tilenol, então, mas não um remédio que possa atrapalhar a coagulação.
E daí a avaliação com o anestesista, que é uma outra consulta de outra especialidade que ele vai conversar com o paciente para saber se tem alergia de alguma medicação, que vai fazer no Sim. pós-operatório. Normalmente a gente também já faz essa pergunta, esse questionamento para o paciente antes, né, para poder, quando faz a primeira consulta, porque não adianta nada fazer todo o preparo, daí chegar na hora de operar, o paciente falar, tem um problema de coagulação, não pode operar, E não um pode problema fazer. sistêmico, né? Tem uma deficiência de algum fator ósseo que atrapalha, então se tiver isso, é, tem que ter tratado antes para poder começar. É a mesma história do paciente apresentar alguma disfunção da articulação. Se ele tem antes, tem que tratar antes de começar isso, para não pôr em risco o resultado da cirurgia. Sim. Né? Então eu falei dos meus, do que os anestesistas vão precisar para poder fazer anestesia geral, e os cuidados do paciente também muito importante que a gente falou no comecinho da questão do peso, é a questão do paciente ter uma suplementação, né? Um acompanhamento com a nutricionista, porque a cirurgia acaba, no mínimo, se a gente for pensar, você fica um dia, praticamente 12 horas ali em jejum antes da cirurgia. Daí, vamos falar assim, ficou em jejum 12 horas no período da noite. De manhã, a cirurgia é realizada. Daí, vamos falar que até a hora do almoço para você voltar para o quarto. Então, já dão aí quase um dia inteiro, praticamente em jejum, e ali no centro cirúrgico o paciente toma soro, eletrólito, outras coisas assim para poder se manter hidratado, mas não tem aquela comida sólida, uma refeição sólida no estômago. Então, só de ficar, imagina, todo mundo aqui, se ficar um dia inteiro em jejum, vai perder alguma coisa, né? Vai perder um pouco de peso, ou um pouco por desidratação, e também um pouco de perda de massa magra. Por isso que é importante a suplementação assim que o paciente acorda. A gente começa oferecendo água, um suco, né, às vezes um Gatorade, alguma coisa assim, um chá, para depois ir para alimentação, às vezes com Sim. proteína, com suplemento hipercalórico no comecinho, para o paciente voltar rápido a ter energia para ajudar na cicatrização e para o paciente se levantar no primeiro dia, porque acaba ficando mais fraco mesmo só pelo tempo em jejum ali do antes e o do dia e do momento ali da hora da cirurgia. A minha mãe que lute pra fazer um monte de coisa pra mim. Porque a comida, se a gente for pensar na dieta líquida, né? A gente sempre pensa no líquido, pelo menos eu quando a gente sempre pensa mais em doce, né? Suco, refrigerante, vitamina e sopa, alguns gostam, outros não. Mas o que eu acho que ajuda muito, né, que eu aprendi com a Sueli, com a nutricionista, é o quê? Não misturar tudo de uma vez e comer almoço, janta, tudo com o mesmo sabor. Porque isso enjoa o paciente, né? Todo mundo fala, porque acaba que virou uma conversa que fala assim, quando a pessoa não gosta da sopa, fala, isso tem gosto de sopa de hospital, né? Você já escutou isso também, né? De uma forma ruim, mas não é que tem gosto do hospital. Às vezes o hospital não faz separado. Agora, quando você consegue separar a batata, a mandioca, o arroz, o que vai fazer o feijão, e fazer isso separado com um tipo de proteína diferente para cada refeição vai ter um sabor, e isso ajuda você a não enjoar da comida, porque senão você está no terceiro dia e não aguenta mais, né? Por mais que você fale, eu adoro uma sopa de batata com carne. Comer isso no almoço, tudo que é gostoso, mas se você comer isso repetidas vezes, você acaba enjoando e daí a alimentação vira um problema. Então tem que alternar a proteína, tem que alternar o carboidrato e os legumes que vão ser batidos ali junto para ter um gosto diferente e achar o seu tempero, né? Então, quase sempre é que dá trabalho fazer isso, mas tem que fazer separado e bater a cada refeição. Dá trabalho mesmo. Ele tava falando, né? E foi o vídeo das medidas que fez seu Instagram mudar, né? Foi, viu? Nossa. É duro isso daí, né? Eu falo assim, você faz tanto vídeo pensado e com tanta informação, com Não, foi tanta. muito louco aquele vídeo. Eu fiz assim, sábado, 8 da manhã, eu falei, vou postar um Reels, né? Aí, beleza, tem 7 segundos o vídeo. Como eu ia imaginar que um vídeo de 7 segundos ia viralizar? Aí eu postei o vídeo, eu voltei na academia, tava tipo 16 mil visualizações. Em menos de uma hora. Aí eu falei, caraca, que é isso?
E aí, tipo, em uma semana, 100 mil pessoas. Do nada. Agora, é muito legal. Foi muito legal de ver e de estar junto aí, de comemorar essa vitória aí no seu perfil. Mas eu falo assim, tanto vídeo que você tem lá que tem informação, que é Não, é. pensado, que é mas mesmo assim, você continua ajudando e salvando muita gente assim de informação, né? Transmitindo Foi informação. legenda, e edita, e não sei o quê. 1.000 visualizações. Não, mas não deixa de fazer isso não. Muitas pessoas estão ali por conta desse conteúdo, vamos É, falar assim, sólido que você passa. Acho que isso fez você chegar. Esse vídeo foi uma luz que acendeu para você poder continuar com os outros, sabe? Porque mostrar o dia a dia do paciente, eu falei no começo, né? Não é fácil você acabar se expondo ali que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e às vezes falar que vai operar, que vai passar. E, e ao mesmo tempo, muita gente se inspira nisso, né? Você sabe disso, né? sim, Muito mais gente se inspira nisso do que quer passar pela cirurgia. Muita gente quer aprender ali como tratar o paciente que tem a fissura, porque hoje em dia, por mais que a gente esteja numa época que toda a informação é fácil, é rápida, tem tudo que você quiser achar no Google, né, de artigo, de informação científica ali para você aprender, ainda falta muita informação para os pacientes que nascem com fissura, para os pais principalmente, que vão ter a primeira criança que nasce com uma formação, às vezes não sabem como tratar isso, não é todo pediatra, não é generalizando, mas não são todos que estão acostumados a receber um bebê é, que apresenta fissura, né? Você já contou a sua história, eu sei, não sei se você já falou aqui, mas de como foi na sua casa isso que aconteceu, de não ter ninguém perto que podia ajudar, que podia sim. orientar, então tudo isso faz essa diferença, né? Eu sempre falo, acho que a fissura ela não é uma coisa rara, né? É uma coisa que está no nosso dia a dia. Então, o máximo de informação que a gente puder dar para as pessoas é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, Mas eu queria ler um negócio que eu escrevi aqui, é, que eu separei aqui para ler, estamos nos finais, no finalmente não, mas a gente pode falar mais. Mas eu escrevi para você são 3 frases aqui, que acho que você sabe disso, mas está chegando uma nova estação na sua vida, né? Eu sei que ainda vai ter todo o processo da cirurgia, da recuperação, mas que tudo vai dar certo. Você já venceu tantas batalhas para estar aqui, né? Só você sabe disso. E creio que Deus te ajudou na sua jornada demais, até para nossos caminhos se cruzarem no hospital durante a sua residência ali. Então, fico muito feliz de fazer parte da sua história e poder te ajudar nessa pequena parte que é a sua vida. Todo paciente que nasce com fissura, não dá para explicar isso, né? Eu vivo isso, mas não sei o que que é, né? O que que é passar ou nascer com a fissura ou ter algumas limitações, às vezes que você possa ter sentido durante a vida, ou deixado de fazer alguma coisa porque estava em recuperação de cirurgia, ou porque está esperando o momento, não pode ficar gripado, não pode brincar, deve ter tido muita coisa assim que você já passou, né? Mas eu acho que o paciente que nasce com fissura enfrenta várias guerras, guerras com a sua imagem, as guerras com os olhares mais demorados, né, quando você chega no lugar a primeira vez, que acaba sendo uma curiosidade para os outros que nunca viram um paciente com fissura, né? E você sempre recebe as pessoas com um sorriso no rosto. Isso é muito legal de estar perto de você. É muito gostoso estar perto da sua pessoa ali, da doutora Maria Cecília. Né? E com certeza o apoio que você tem da sua mãe, que eu conheço ela um pouquinho aqui da rede social, é lindo de ver, né? Todo o suporte que você tem através deles, né? Que eu sei que nessas horas, para poder fazer a cirurgia, ou às vezes na hora que a gente chora com a porta fechada, é eles que estão ali do nosso lado, é a família que acolhe, que abraça e que faz a gente poder superar, né? Muitas vezes as pessoas querem dar um tapinha nas costas, mas na hora de comer 1 quilo de sal junto, não quer estar junto, né? Não quer estar do nosso lado. Então, porque quando eu falo opera um paciente, operamos a família também, né? Você sabe disso, que vai ser isso junto, eles vão estar te ajudando e vão passar esse processo com você. Ninguém vai fazer um churrasco com você tomando dieta líquida ali. Então, todo mundo acaba fazendo, os amigos que vão te ver, ninguém vai ir lá do seu lado pedir uma pizza para comer, vão acabar todo mundo fazendo a dieta com você ali. E sabe que cada etapa vencida te leva para outro ciclo, né? Eu sei que a jornada do paciente é longa, mas só quem passa por ela consegue obter a vitória, tá bom? E você é muito vitoriosa. Obrigado, viu?
Ai, eu não tenho nem palavras pra agradecer por tudo. E toda vez que eu falo do Zé pra alguém, eu, sei lá, não consigo explicar. Tipo, não poderia escolher. Não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu e eu. E glória a Deus por isso. E não tenho nem palavras pra dizer o quanto você é especial. Ai, meu Deus, gente. Não, tá zoando. E eu acho que toda essa minha alegria tipo, de viver e essa forma com que eu faço isso para as pessoas é por conta da minha rede de apoio. Eu sempre falo isso. E o centrinho pra mim, eu sempre falo que não é a minha primeira, não é a minha segunda casa, é a minha primeira casa. É o lugar que acolheu minha família, assim, desde que eu nasci. E tem me acolhido até hoje. E o Zé foi uma dessas pessoas tão especiais que cruzou a minha vida. E não poderia ser outra pessoa para esse momento, de longe, assim, não poderia ser. Eu falo pro meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo. E é mais uma etapa da minha vida e eu tô muito feliz, tipo, eu tô muito mais feliz e com medo e outra coisa, já falei isso 1000 vezes. E eu falo isso com tranquilidade porque eu sei que eu estou em ótimas mãos. É, e não, tipo, exclusivamente do Zé, mas a equipe toda, sabe? Eu sempre trabalho em conjunto porque não é só um dia, né? Não é só a cirurgia e acabou. É todo um trabalho antes e depois. E por muito tempo, meu ortodontista foi maravilhoso, o Thiago, e me acompanhou nesses 2 anos e trabalhou incansavelmente para chegar onde ele chegou. Ele e o Zé juntos e minha família que tá de longe, mas tá sempre me apoiando e amanhã eles vão estar aqui comigo. E é isso, gente. Eu espero que de alguma forma eu contribua na vida de vocês do jeito que eu sou, sem mudar nada, porque eu sou desse jeito mesmo, e é isso. Sem palavras pra agradecer. Eu saí aqui, né, mas é que eu não queria escutar, né, que eu fui levar uma flor pra Mar. A gente tá aqui no consultório agora, fora do horário, a gente tá numa sala diferente, né? Na hora que você começou a agradecer, eu tava escutando aqui no fone, que o fone tá conectado no celular. Era só pra te fazer uma surpresa e pra poder terminar é, com um sorriso mesmo. Tirando o sorriso seu mais uma vez, né? Um sorriso fácil que você tem, mas pra poder te dar uma lembrancinha. Escrevi essas palavras esses dias e tava pensando nisso, falei, vou falar hoje, pra ela receber. Vou falar na frente de todo mundo pra ela chorar. Não, não é pra você chorar, não. Eu quase não consegui ler. Ai, ai, meu Deus. Tá bom? Obrigado aí, mano. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa hora. Passou rapidão, tá? A gente vai ter muita coisa pra contar ainda, vai ter É, muitos filmes agora do que vai acontecer. A gente tem vai estar aqui dividindo. Para quem tiver dúvida também pode falar comigo sobre o procedimento, coisa que a Mar não souber. Perto da Márcia Dentista também. Eu sei que ela responde muitas pessoas ali com dúvidas da ortognática, do processo que ela está passando, mas eu também estou aqui à disposição, tá bom? E vai dar tudo certo. Obrigada, gente, por Agora já está tudo participar e pronto. continue nos acompanhando e semana que vem tem mais. Combinado. Acho Beijo, que era isso, gente. né? Falamos tudo. Tem mais alguma coisa que não falamos? Obrigada pelas mensagens. Depois eu vou ler tudo e vai ficar coisa. O que eu falei é Minha verdade, mãe assim, com eu vejo certeza tá isso. chorando nesse momento. Manda um beijo pra ela. Ela tá aqui com certeza, né? Já estava aqui antes. Giovana entrou também, faz tempo que eu não vejo ela. A Isabela tá aqui, tava com a gente hoje à tarde também. Muita palavra de carinho aqui, você vai perder um tempão pra ver. Acho que quem manda mensagem na live tem que te mandar no direct aí pra você poder ler, né? Pra você Nossa, mas tá poder difícil de responder. responder as pessoas, né? Meu Deus do céu. Tem que contratar alguém pra responder agora, um assessor pra você aí, mano. Só pra ficar Peraí, respondendo as mensagens. deixa eu convidar o Lucas, ele quer falar uma coisa aqui. Peraí, só. Deixa eu ver Vê se lá. vai. Será que foi? Ok. Peraí, pera. Fala! Meu Deus do céu. Oi, gente. Nossa, eu tava assistindo aqui e eu falei, putz, mano, só gente incrível, só gente massa. Que coisa linda. Você tá bem? Que coisa linda.
tempo foi uma cicatriz de muita luta, né? Mas Deus tem suprido a gente. Nossa, que coisa linda, que live linda, que momento bonito. Amém. Amo vocês. Beijo, gente. Valeu você. Obrigado, viu? Tchau, Zezinho. Valeu, obrigadão, obrigado, prazer te ver. Pra Maria. Valeu. Obrigado então, até a próxima. Deixa salvo aí pra quem não viu. Deixa salvo no seu perfil pra quem não viu. Pra poder dividir. Acho que tem bastante informação que eu passei aqui que pode ajudar bastante gente, do que você falou também. Não sei se era a ideia, tá bom? E se precisar, a gente faz outro, tô à disposição sua aí, tá bom? Quando eu tiver cara nova, né, a gente faz outro. Combinado. Sem falta. Valeu, uma boa noite pra vocês. Vambora que o dia foi longo hoje.